Hoje nós vamos falar sobre a questão das grandes navegações e do pioneirismo português. Muito bem. Após a tomada de Ceuta em 1415, isto não garantiu aos portugueses o acesso ao ouro africano e às riquezas orientais. A solução foi buscar diretamente nos locais produtores as desejadas mercadorias, evitando os intermediários venezianos e árabes. Para tanto, foi preciso descobrir um novo caminho para a África e para as Índias, como os portugueses chamavam todo o Oriente. Isso significava navegar em mar aberto, onde os marinheiros europeus nunca tinham ido, enfrentado perigos de todo tipo e o medo do desconhecido. Os portugueses já tinham alguma experiência em navegação oceânica, pois havia tempos praticavam a pesca em alto mar. A posição geográfica do país, voltado para o oceano, também favorecia a navegação. Eles conheciam a bússola e o astrolábio, que permitiam determinar a latitude, direção norte-sul, mas ainda não sabiam calcular a longitude, leste-oeste. Os navegadores orientavam-se pelos mapas de Ptolomeu, geógrafo e astrônomo grego do século II. A cada viagem corrigiam-se os erros e acrescentavam-se informações. Haviam também os portulanos, mapas que assinalavam os portos conhecidos e seguros para os navios e a direção dos ventos. Os portugueses aperfeiçoaram um tipo de embarcação, especial para navegar em alto mar, a caravela. Era menor que os navios oceânicos da época e tinha velas latinas, triangulares, que permitiam navegar mesmo com ventos desfavoráveis, tornando-a mais veloz e mais fácil de manobrar. Mesmo sendo uma embarcação de exploração, as caravelas eram equipadas com canhões, podendo enfrentar inimigos ou conquistá-los pela força, os pontos comerciais que interessavam aos portugueses. Com as caravelas, reis e comerciantes se animaram a financiar as viagens oceânicas, pois, além de pequenas, exigiam poucos tripulantes e, por isso, seus custos de fabricação e manutenção eram relativamente baixos se comparados aos das outras embarcações da época. No início do século XV, os portugueses usufruíam de uma situação política estável. Tinha um rei com autoridade sobre todo o país, uma burguesia atuante e aliada ao rei e paz interna. Nenhum outro reino europeu possuía essas condições na época, fundamentais para que Portugal fosse o primeiro país a se lançar às grandes navegações. O infante Dom Henrique foi um dos grandes incentivadores das viagens marítimas e planejou algumas delas. Ele fez de Sagres, no sul de Portugal, um ponto de encontro de marinheiros, cartógrafos e astrônomos, que ali se reuniram, trocaram informações e traçavam novos mapas. Navegando pelo litoral ocidental da África, os portugueses foram pouco a pouco descobrindo ilhas e cabos e tomando posse de terras africanas em nome do rei de Portugal. Em 1444, os portugueses atingiram a foz do rio Senegal, chamado Rio do Ouro, pelos europeus. Capturaram alguns africanos que foram vendidos como escravos em Lisboa. Logo, o tráfico negreiro se tornou um negócio rendoso. Pouco depois, os portugueses fundaram feitorias no litoral africano, onde trocavam trigo, tecidos, cavalos e armas por ouro em pó, marfim, pimenta e, sobretudo, escravos. Em 1488, a expedição de Bartolomeu Dias atingiu o extremo sul da África e conseguiu alcançar o temido Cabo das Tormentas. A partir de então, o nome do cabo foi mudado para Cabo da Boa Esperança. Os reis da Espanha, depois de unificarem o país, expulsarem os últimos muçulmanos de Granada em 1492, também se lançaram às grandes navegações, com o objetivo de atingir as Índias. O navegador genovês Cristóvão Colombo convenceu os reis espanhóis de que, navegando para o oeste, alcançar-se-ia Oriente. Seguindo este plano, Colombo chegou em 12 de outubro de 1492 a uma terra que pensou ser a Índia. Por isso, chamou de índios os nativos que nela encontrou. Depois de realizar outras 3 viagens, chegando à mesma região, Colombo morreu sem saber que havia descoberto um novo continente, a
América. As viagens de Colombo provocaram desavenças entre os reis de Portugal e da Espanha. Ambos afirmaram ter direitos sobre as terras que forem descobertas. A questão foi resolvida com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1494, que dividiu o mundo entre os dois países. As viagens oceânicas prosseguiram. Em 1498, o português Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia. Estava descoberto o caminho para o Oriente e as suas fabulosas riquezas. Em 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral partiu com a missão de chegar novamente às Índias, comprar grande quantidade de especiarias e firmar um acordo comercial com os governantes indianos. No caminho, afastou-se da rota e seguiu para o sudoeste, possivelmente para tomar posse, para Portugal, das terras porventura existentes nessa direção. Desta forma, Cabral chegou em 22 de abril ao sul do atual estado da Bahia, região habitada pelo Tupiniquim. Ali ficou a primeira cruz, de madeira, com o emblema do rei de Portugal. O Brasil estava oficialmente descoberto. Em 1519 até 1522, uma expedição comandada por Fernão de Magalhães e depois por Sebastião de Elcano conseguiu outra façanha, a primeira volta ao mundo por via marítima. Bom, um breve comentário sobre essa aula. O que a gente tem para lembrar é o seguinte, é que nós temos aí Portugal e Espanha se lançando ao mar, principalmente Portugal, porque Portugal está ali, só tem um lugar para crescer, que é o mar. Muito bem. E os dois países estão ávidos por riquezas. E neste período, as riquezas que se encontram estão aonde? Nas Índias, que são as especiarias. Só que o caminho era feito pelo meio da Europa ali. Então era preciso achar uma nova rota. E nós temos aí já algumas outras coisas aparecendo. Temos aí a questão de Portugal, saber ou não se existia o Brasil. Temos aí os navegantes começando a explorar a costa africana, já começando a pegar aquilo que seria a mais nova riqueza do período, que são os escravos. E temos também uma coisa muito séria acontecendo aí neste período. É a comprovação de que o mundo é totalmente diferente daquilo afirmado pela igreja. Ou seja, o mundo era redondo, sim, e não quadrado, como se afirmava a igreja. E outra coisa também que acontece é que agora nós temos literalmente a expansão do catolicismo para o resto do mundo. Muito bem. O que fica claro neste período é tanto Portugal como Espanha querem riquezas e vão encontrar. Muito bem. A gente vai continuar esses comentários aí nas próximas aulas. Por enquanto a gente fica por aqui. Obrigado.